Quem entre nós, nerds, nunca sonhou em viver as aventuras dos nossos personagens favoritos? Ser reconhecido, ter poderes, ser um herói. Mas vocês já pararam para pensar como seria viver no universo daquele personagem ou de outros personagens? E qual deles seria o mais perigoso? Fica aí que o papo de hoje é sobre isso. Editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Fala a verdade, com certeza se você já assistiu um filme, viu um anime, um desenho, leu uma HQ, um livro ou jogou um jogo, com toda certeza você já sonhou em enfrentar as adversidades do seu personagem, viver aquele universo, ter aquelas atitudes, fazer aquela entrada triunfal, ou até quem sabe vestir aquele uniforme ou usar, os apetrechos que os heróis geralmente utilizam. Ou até mesmo ter aquela sensação de que você foi a última esperança, você salvou o dia. Isso mexe um pouco com o ego, a nossa visão de mundo perfeito ou até mesmo a nossa percepção de heroísmo. Mas você já parou para pensar como seria viver nesse universo hostil sem ter nenhum superpoder? Porque afinal de contas, é fácil a gente imaginar o nosso herói, conforme a gente vai assistindo, ele vai pegando experiência, vai ficando cada vez mais forte, ou até mesmo um jogo, onde a gente vai upando o personagem, ele vai ganhando experiência, vai ganhando força, vai ganhando habilidade, e ele lidar com as adversidades. Mas como seria se esse universo fosse real? Para nós, meros mortais que não temos superpoderes, sobreviver nesse ambiente. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, que nós trouxemos para vocês uma lista com 4 universos da ficção que são extremamente perigosos. Só que antes da gente partir para o conteúdo, se você ainda não é um inscrito, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda muito a gente a crescer, movimenta o algoritmo e, na boa galera, faz uma baita diferença pra gente. Esse é o nosso pagamento pelo conteúdo que a gente cria. E se você já é um inscrito, não esquece de deixar o like, porque isso é muito importante pra gente. E se ainda não conhece a nossa página no Instagram, dá uma conferida, @canal_Resenha Geek. Lá tem conteúdo novo todos os dias e aqui, como de costume, toda quarta-feira. E galera, obrigado pela força. O canal tá crescendo, tá movimentando e vocês são os responsáveis por isso. Gratidão do nosso lado. Agora, sem mais delongas, pro conteúdo. Universo do Batman, Gotham City. Acho que todo mundo concorda que o Batman é um dos melhores super-heróis de todos os tempos e com certeza o melhor detetive das HQs, da ficção. Mas se você não vive uma vida de super vilão ou de super-herói, Gotham City definitivamente não é o melhor lugar para você morar. Se você for rico, você pode correr o risco de ser assaltado, morto, sequestrado, esfaqueado, sofrer algum atentado ou simplesmente sofrer de tabela pelos problemas que a vizinhança de Gotham tem. Já se você é pobre, ainda pior. Você sempre está esbarrando com um criminoso, com algo que está acontecendo nas docas, no beco de Gotham, e vamos ser sinceros, isso é meio que diário na cidade do Batman. Então é absolutamente comum você esbarrar com algum vilão. E por falar em vilões, vocês já pararam para pensar em como são os vilões do Batman? Bom, geralmente eles têm formação em química, física, eles têm formação em psicologia, botânica, biologia. Então, assim, são inimigos bem inteligentes. Muitos deles extremamente estrategistas, ou simplesmente são lunáticos, malucos e bem perigosos. Então qualquer pessoa sem poderes poderia ser uma presa fácil em uma das cidades mais perigosas da ficção. Universo de The Walking Dead. Como se já não bastasse a ameaça dos mortos-vivos em The Walking Dead, que basicamente é o tema principal da obra, existem muitos outros perigos que fazem com que The Walking Dead também tenha um universo bem difícil para uma pessoa comum sobreviver. Porque pensa assim, tudo que a gente conhece como civilidade comum do cotidiano não está disponível aos montes em The Walking Dead. Hospitais, recursos, política, polícia, energia elétrica, água potável, não está à disposição em qualquer lugar. Fora as facilidades, como internet, por exemplo, telefone, redes sociais, iFood, Uber. Não existe mais nada disso naquele universo. Além disso, nem todas as cidades continuam fabricando medicamentos, armamento, munição. Então, e se você fica doente, você é levado para onde? E se por um acaso você precisa fazer uma cirurgia? Então é bem complicado.
Além disso, não vamos esquecer de que você pode ser atacado a qualquer momento. Como que você faz para conseguir armamento ou munição? Não dá para simplesmente ir numa loja e comprar. É por isso que muitas vezes, tanto na série, quanto no jogo e na HQ de The Walking Dead, as pessoas precisam sair, né, dos seus locais seguros para ir atrás de suprimentos, como comida, medicamento, armamento, água, né, entre outras coisas, roupas. Só que aí que algo pior acontece. Além dos perigos dos mortos-vivos, a gente fica exposto a outros tipos de perigos naquele universo. E embora a maioria seja zumbi, eles são lentos. Tirando quando eles vêm em massa, né, que fica um pouco mais complicado de fugir, geralmente, se você pega ali alguns, você consegue, né, com um carro atropelar, se desviar ou algo do gênero. Eles não têm uma certa reação, a menos que você seja pego e aí sim você vai ser mordido. Só que, embora eles sejam a maioria, eles não são o maior perigo da obra. O que muita gente não entende é que o maior perigo em The Walking Dead são as facções. E embora existam muitas facções, são apenas grupos de pessoas protegendo os seus, que são muito mais tranquilos e pacíficos, existem aqueles com quem não dá pra dialogar. Um exemplo disso na série e também nas HQs é um grupo que acho que é um dos mais conhecidos, que são os Salvadores, a qual Negan é líder. Para eles, os fins simplesmente justificam os meios. E eles encontraram no medo que eles causam a outros grupos, uma forma de, primeiro, se manterem protegidos, segundo, uma forma de fazer com que aquilo que é encontrado, né, nas buscas de outros grupos por suprimento, seja dividido com eles. Então eles encontraram uma forma de, assim, você quer proteção? Então faz isso aqui que você vai ter proteção. Ah, mas proteção contra o quê? Contra mim, se você não fizer o que eu tô pedindo. É mais ou menos assim que funciona a metodologia dos Salvadores. Mas quando você olha para a ótica dos Salvadores, a gente está num mundo diferente. Realmente tudo acabou, né? É muito mais em proteger os seus. Então, no caso deles, de fato, os fins justificam os medos. É porque, pra gente que assiste, a gente tá olhando ali pro grupo do Rick. Então, qualquer grupo que oprime o grupo do Rick ou vai contra, meio que a gente pega um pouco de ranço, a gente pega um pouco de raiva. Porque, tecnicamente, o grupo do Rick foi nos apresentado como heróis. Mas se você olha para a perspectiva do Negan, por exemplo, tudo que ele fazia era para garantir a sobrevivência e o sustento do grupo dele. Então, é uma forma, literalmente, de sobreviver num mundo hostil. E se a gente vivesse, né, imagina você na tua casa, vivendo isso no teu cotidiano, você tem a tua família, seus filhos, seus amigos, todo mundo junto, você vai querer proteger. E isso mexe muito com o psicológico de todo mundo, principalmente um mundo pós-apocalíptico. Então, The Walking Dead seria um lugar bem complicado pra gente conseguir sobreviver. E se conseguisse, por quanto tempo? Universo de Attack on Titan. O universo de Attack on Titan é extremamente perigoso, principalmente para quem mora atrás das muralhas. E isso retrata muito, né, em Attack on Titan, como é viver num lugar perigoso sem poderes. Porque basicamente, naquele universo, quem tem poderes, vamos dizer assim, acaba se transformando em titã. Então, imagina só você como uma pessoa comum, vivendo sem tecnologia de uma forma pacífica, trabalhando em uma cidade quase medieval, onde todo mundo se conhece, se dá bem e vive tranquilamente. Aí, no meio do seu expediente de trabalho, no meio da brincadeira ou simplesmente no momento de descanso, você decide olhar em volta e ver muros gigantescos a todo lado. Muros esses que foram construídos para evitar que criaturas humanoides gigantescas causassem mal para as pessoas. Aí, um belo dia, você olha para a muralha e vê uma criatura de aproximadamente 60 metros de altura. Eu não sei vocês, mas assim, eu já ia achar bizarro. Aí, essa criatura simplesmente destrói um pedaço da muralha que está protegendo a tua casa e permite que outras criaturas entrem. Essas criaturas, também humanoides, são um pouco menores. Mas estamos falando de criaturas de 10, 15, 12, 20, 30 metros de altura, que entraram, pisotearam tudo e, sem motivo nenhum aparente, elas simplesmente começaram a devorar pessoas. Imagina o desespero. E você totalmente indefeso. Não tem. Se você se esconde, pode ser pisoteado. Se você aparece, não tem como enfrentar. E aí? Vai fazer o quê? Além disso, a maioria das pessoas vivem no limite da euforia. Porque imagina o quanto é desgastante ter que lidar com isso. Esperando quando vai ser o próximo ataque, quando que
um gigante desse vai pisar na tua casa, vai colocar a tua família em risco, e o pior de tudo, você não tem pra onde fugir. Dentro da muralha eles podem invadir, fora da muralha é onde eles vivem. Não tem o que fazer. Então imagina o nível de estresse, imagina como é que é a saúde mental do pessoal que vive no universo de Attack on Titan. Então se você não morrer ou ficar desabrigado, possivelmente você vai perder alguém que você ama. Esse é o tipo de universo que é em Attack on Titan. Será que ia ser legal? Universo de Naruto. E aqui no universo de Naruto, gente, eu quis pegar tanto a visão de Naruto clássico quanto de Naruto Shippuden, porque elas se dividem. E é bem interessante a ótica do universo de Naruto pra gente entender o quanto aquele universo também é perigoso. E assim, na minha humilde opinião, é um dos mais perigosos de todas as obras que eu já assisti. Por quê? Geralmente, quando a gente assiste Naruto, a gente vê muitos acontecimentos em Konoha e em seus arredores. Só que pra quem é fã da obra, a gente, na maioria das vezes, torce por Konoha. Só que Konoha é simplesmente uma cidade, né, uma província dentro do País do Fogo. Mas todas as cidades, todos os países têm ninjas bons e ninjas ruins. E Konoha não é diferente. É que simplesmente, como a gente falou em The Walking Dead, eles são apresentados pra gente como heróis. Mas, na verdade, a parte da espionagem, a mentira, a burocracia, a politicagem acontece em todas as vilas. E em Konoha não é diferente. Então, você vê ninjas pra todos os lados. E eu tô falando daqueles ninjas que só jogavam shuriken, usavam espadas, armas e sabiam lutar como a gente assistia na Bandeirantes de madrugada. Não. Eu tô falando pra vocês de ninja com poderes claros, dominando elementos, soltando rajadas de fogo, de água, de terra, de lava, de gelo. Então, não é um ambiente comum. As crianças já nascem basicamente com alguma predisposição ou habilidade e são treinadas desde pequenos para lidarem com seus poderes, mas também para poder aprender furtividade, assassinato, luta, subjugar inimigos. Então esse é um pouco do universo de Naruto. Quando a gente olha lá o Exame Chunin, a gente tá vendo simplesmente uma recreação, uma luta entre crianças e personagens e afins, mas aquilo lá, se fosse na vida real, é sério. A gente está criando a próxima geração de assassinos, entendem? Claro que vão proteger a nossa vila, mas nem todas as missões se tratavam só de proteção. Algumas também eram missões de infiltração em outras vilas, para oprimir outras vilas. Então, sim, são crianças, mas todo mundo dentro da vila é um assassino em potencial. E é claro que, por conta da diplomacia, existe ali muita propensão em criar alianças com outras vilas. Só que a gente sabe que no universo de Naruto, hora e meia, os personagens acabam criando rincha, uma aldeia contra a outra, por motivo nenhum. Às vezes é porque alguém esbarrou ou porque mexeu com alguém da vila, que causa vingança. E isso é outro ponto. O sentimento de vingança é muito presente em Naruto. E basicamente é o que fez com que muitos personagens se transformassem em vilões no decorrer da obra. Só que, e se você não é um vilão? E se você não é um ninja, por exemplo? Se você não tem poderes, você é só uma pessoa comum? Porque isso é o que mais tem dentro dessas vilas. É claro que você vai ser protegido pelos ninjas, mas ao mesmo tempo, você vive em um processo de impotência absoluta e constante. E por muitas vezes, por conta dessas rivalidades, uma aldeia acaba invadindo a outra. A gente acaba ficando exposto, não tem o que fazer. E toda pessoa que não tem poder se torna uma presa fácil. Querem um exemplo disso? Para quem acompanhou o Naruto Shippuden, a gente viu muito bem o que o Pen fez quando ele usou o Shinra Tensei e simplesmente devastou a Aldeia da Folha. E muitos ninjas tentaram proteger a vila, tentaram proteger a aldeia, lutaram contra os Pens, os 6 caminhos de Pen, e não foi o suficiente. Só que para quem acompanhou a série, entende que um dos motivos do Pen ter feito o que fez com Konoha foi sim para pegar a 9 Caudas, mas também por vingança. Ele se tornou o Pen basicamente, claro, né, teve ali a influência do Obito, teve ali a manipulação, mas ele se transforma em Pen, ele se transforma em um guerreiro por vingança. Porque, afinal de contas, os pais dele foram mortos na frente dele. E adivinha? Por ninjas que usavam a bandana da Aldeia da Folha. Então, tanto Konoha contra outras vilas, elas vivem nesse processo de investigar, de intervir, de ir lá e se infiltrar em outras vilas. Existe uma guerra acontecendo. Muitas vezes uma guerra muito mais diplomática, mas existe.
E no passado de Naruto, quando a gente olha antes do Naruto clássico, quando a gente vê os flashbacks, a gente vê que essa construção dos jovens em Naruto vem porque Konoha tinha acabado de sair de um momento de guerra. É meio que aquela frase que é muito dita ultimamente, né? Que tempos difíceis criam homens fortes. Então, basicamente, aquele treinamento, tudo que é visto, acontece justamente para se proteger, manter todo mundo preparado para uma iminente guerra. Mas é como eu mencionei, se você não é um ninja, se você não tem habilidades, você é simplesmente um morador, você está sujeito a tudo de ruim acontecer, sua vila ser atacada. E a gente vê isso também na vida real. Afinal de contas, né? Guerras acontecem, pessoas que não têm nada a ver com a guerra, apenas moram naquela cidade, naquele país, são subjugadas, muitas vezes mortas. Então não é uma questão só de ficção. A ficção apenas representa, né, algo que acontece. E, basicamente, quando a gente olha para esses universos dos super-heróis, os universos dos personagens, basicamente a gente vê que, embora a gente goste das histórias, veja o poder dos super-heróis, o como eles enfrentam um vilão, se a gente não tivesse poderes, viver em lugares como Konoha, como o universo The Walking Dead, Gotham City, não seria nada fácil. Mas e você? Acha realmente que esses universos são perigosos? Lembrou de outro universo, de outro personagem que também tem um universo perigoso para se viver? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos, porque isso ajuda, né, o nosso canal a chegar a mais gente. E claro, vocês nos ajudam a crescer. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!